Vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos a essa aula Prime. A gente vai explorar aqui os tópicos, vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo e, ao mesmo tempo, a gente vai te mostrar aqui o caminho dos anúncios orgânicos, tá? Nosso objetivo aqui é compartilhar com você conhecimento. Lembrando que nesse curso aqui, nesta aula Prime, a gente não está cobrando nem um centavo para você, não tem taxa de nada, você não tem que fazer inscrição de nada, tá tudo certo. Absorva o conhecimento e qualquer dúvida você pode tirar através do nosso rodada de perguntas que você pode enviar para a nossa equipe, tá bom? Então, esse aqui é um método programa Máquina de Vendas, é um programa muito grande, tá? Não é um curso, é um programa, onde dentro desse programa tem vários degraus, e você está entrando nesse primeiro degrau. Seja muito bem-vindo, tá? Se você não me conhece ainda, meu nome é Eugênio Black, sou criador do programa Máquina de Vendas, eu estou há mais de 8 anos no mercado, e tem minha empresa, que até hoje a gente ainda vende pelas redes sociais com essa metodologia que eu vou te mostrar aqui. Seja muito bem-vindo. Bom, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador para a gente ir para a aula. Okay? Bom, acabei de te apresentar, né? E, bom, a história é sobre o método, como tudo começou. Antes da pandemia, eu já fazia shows, eu sou músico, eu sou cantor, também faço shows até hoje. E antes da pandemia, eu tinha uma televisão de 32 polegadas e eu fazia propagandas de outras empresas no meu show, naquela televisão. Porém, eu estava achando aquela televisão muito pequena para eu anunciar as empresas que ali estavam comigo. Decidi vender ela no Facebook. E em 54 segundos eu vendi no Facebook aquela televisão. Aquilo me assustou, aquilo me deixou, sabe, pasmo. Como é que pode, cara, em 54 segundos eu consegui vender um produto no Facebook? Bom, a partir dali, eu comecei a visitar os comerciantes da cidade, que você pode fazer isso também. Você pode absorver essa ideia, baseado no que eu fiz de lá, você pode fazer agora também. Eu fui visitar os comerciantes. Chegando nesses comerciantes, eu comecei a propor uma parceria. Cara, eu participo de vários grupos no Facebook de venda aqui na cidade. Eu vou anunciar os seus produtos e vou vender através da rede social. E você vai me dar uma comissão. E aí os donos de loja, alguns não quiseram, outros disseram, não, mas como é que vai ser isso? Você vai, primeiro dele tem que entrar para liberar. Eu digo, não, eu vou só pegar a foto do produto, vou tirar foto dos seus produtos, pegar as informações e vou postar nas redes sociais. Quando o cliente entrar em contato comigo, que quiser comprar o produto, eu entro em contato com você para a gente deixar junto esse produto no cliente. O cliente me paga, eu te pago e você me dá minha comissão. Fechado? Fechado. Consegui fechar com 10 comércios. E aí eu comecei a trabalhar um catálogo online. Eu comecei a postar essas fotos dos produtos nos grupos de Facebook. E aquilo começou a chamar atenção, porque eu não tinha estoque. Eu não tinha dinheiro para comprar no estoque. Mas eu tinha o conhecimento necessário para fazer dinheiro para depois comprar meu estoque. E aí foi quando eu comecei a vender vários produtos, né, dessas empresas e comecei a levantar o meu capital. Levantei mais de 10 mil reais. Com esses 10 mil reais, um pouco mais, eu comprei meu estoque e comecei a trabalhar com o meu produto. Então, assim, é uma ideia. Você pode simplesmente, na sua cidade, no seu estado, procurar o comércio local e chamar para uma parceria como essa. Onde, o que eu utilizava como comissão? O desconto. Sabe aquele desconto de 10, 15, 20% que a empresa dá para o cliente final? Ele repassava esse desconto para mim. Ele passava o preço, como se fosse desconto para o cliente, e eu ganhava aquela porcentagem ali em cima do produto dele. Você também pode fazer isso, tá, gente? Vamos para o próximo tópico. Nesse próximo tópico, a história sobre o método, como tudo começou, isso veio na pandemia. No meio ao caos, desespero e o medo, surge uma oportunidade chamada Bazar Popular, que só depois foi ser rede popular. Essa foto aí que vocês estão vendo, era eu fazendo uma entrega no meio da pandemia. Sim, no meio da pandemia, os shows pararam,
eu tenho família, eu tenho filhos, e eu não poderia parar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu decidi, ao anunciar esses produtos pelas redes sociais, eu também fazer essa entrega. Alguns produtos eram acessórios e eu ia, pegava a moto, o cliente fazia o pedido, eu pegava o produto, às vezes eu não tinha o produto mais que na loja de alguém, que estava fechada, mas eu passava lá, ele abria, me dava um produto e eu ia fazer a entrega. Claro, com luvas, com máscara, com gel, com tudo aquilo, com todo o protocolo que era exigido naquele momento. E ali eu comecei a criar um negócio que eu nem sabia que estava criando ainda, que era a rede popular, que no início foi primeiro Bazar Popular. Né? Então, o que era a rede popular naquele momento? Era uma rede da internet, onde eu unia empresas e pessoas, onde de um lado tinha os produtos das empresas, do outro as pessoas que queriam vender, a empresa fechada conseguia vender online, a pessoa que estava em casa conseguia fazer um dinheiro. E eu fazia essa ponte entre o cliente, entre o vendedor e a loja, e o cliente final também. Né? Bom, e aqui começamos a ajudar as pessoas que estavam presas dentro de casa. Isso aqui foi muito legal. Essa foi a primeira cidade que eu visitei. Foi a Serra do Mel, é aqui pertinho, em Mossoró, onde eu moro, e era de Serra do Mel. E lá a gente montou uma equipe de 10 pessoas para serem revendedores. Cara, isso foi maravilhoso. As pessoas de casa estavam desesperadas e começaram a fazer dinheiro. Não é muito diferente desse momento, né? Que a estabilidade do país não está muito legal. A verdade é isso. O desafio está sendo para todos. A diferença é como você vai, qual vai ser a percepção sobre o desafio. Ele vai desanimar você, você vai lamentar, ou você vai enfrentar, passar por cima e sair mais forte. Eu prefiro a segunda parte, sair mais forte. E aí eu fui também para outra cidade aí, Luana de Porto Alegre, aí na foto, né? E a gente montou uma equipe, em cada cidade a gente montou uma equipe de 10, 15, 20 pessoas para revender esses produtos. A coisa estava expandindo a um ponto que eu não sabia a que ponto chegaria, mas foi muito legal. A próxima cidade é Caraúbas, né? A amiga Soraya, a gente montou uma equipe lá também muito legal. E tudo isso eles fazendo aquilo que eu estava fazendo, que era o quê? Eu postava no Facebook produtos das lojas, os clientes diziam que queriam, a gente entregava, e lá eles recebiam os produtos também. Nas cidades deles, eles recebiam os produtos, ficavam lá o estoque em cada cidade, e eles iam vendendo. Quando o estoque ia acabando, eu ia reabastecendo. Era uma loucura, mas funcionava. Tá? Bom, agora sim a gente vai para começar a aula para valer, e o primeiro tópico é quais são as ferramentas. As ferramentas são apenas essas três, o WhatsApp Business, Instagram e o Facebook. Todas as três ferramentas gratuitas. Gênio, posso utilizar o WhatsApp comum? Não. Tem que ser o Business. Por que tem que ser o Business? Porque o Business tem algumas ferramentas ali dentro que você vai precisar quando você começar a agir, tá? O WhatsApp Business nós utilizamos para fechamento de venda, tá? O WhatsApp, ele é para fechamento de venda. Já no caso do Instagram, a gente utiliza mais como uma super vitrine para expor a melhor foto, o melhor vídeo do produto, do serviço que você está oferecendo. Ali é uma vitrine. Mas eu sempre procuro trazer o cliente, seja do Facebook ou do Instagram, para o WhatsApp com fechamento de venda aqui no WhatsApp. Por que isso? Porque lá no Instagram, se ele não me segue, e lá no Facebook, se ele não é amigo meu e não me segue, ele é um cliente indireto. Ele é cliente de todo mundo. Para que ele passe a ser o seu cliente direto, ele precisa estar no seu WhatsApp. Então, todo atendimento que você começar lá no Facebook, lá no Instagram, traz para o WhatsApp, pede para salvar o contato, salva o contato dele, que ele passa a ser o seu cliente direto, tá bom? O Instagram, como eu falei, é uma super vitrine para expor, né? Ali é mais uma percepção de valor. O Instagram, a loja tem Instagram, o serviço tem Instagram, uma foto boa, um vídeo de um cliente que você já tenha vendido, enfim. Já o Facebook é esse oceano azul que a gente utiliza para captar os novos clientes. É aqui que o show começa. No Facebook. É lá que eu capto todos os clientes trazendo aqui para o meu WhatsApp. O show é lá. Então, o Facebook serve como captação de novos leads, o Instagram como uma super vitrine de exposição, gerando valor de percepção naquilo que você entrega, e o WhatsApp é o fechamento de vendas. É para cá que você tem que trazer todos os seus leads, futuros clientes. Tá bom? Bom, existem 3 processos básicos no digital. É inevitável passar por eles.
E não adianta eu dizer para vocês aqui que em uma semana você já vai estar milionário. Isso não existe. Há um processo, e esse processo foi para mim, é para você, será para mim quando eu lançar um novo produto, será? É assim, são 3 fases. E quais são essas fases? Atenção, retenção e conversão. Na fase da atenção, o que vai acontecer aqui? Você vai construir a sua audiência, que pode ser um período de 7 dias a 30 dias. Entendeu? Eugênio, eu não consigo postar hoje, já ter um cliente. É possível, é provável, mas a probabilidade é mínima. Tá? O processo me mostrou, em mais de 8 anos que eu trabalho com isso, que você posta para criar sua audiência. Num período de 7 dias a 30 dias. Ali é o período da atenção. É a fase da atenção. Quando você está fazendo com que as pessoas saibam que você existe, que o seu produto existe, que o seu serviço existe, entendeu? E aí vem a segunda fase. Você vem postando, a segunda fase é a retenção, que pode ser de 15 dias a 30 dias. Ou seja, dentro da segunda semana para a quarta semana de postagem, as pessoas vão começar a perguntar sobre o seu produto, a perguntar sobre o seu serviço. E aqui ainda não vão te comprar. Calma, não fique triste, não fique frustrado. O processo é assim mesmo. Você vai postar, as pessoas vão começar a perguntar, que é a fase da retenção, mas ainda não vão te comprar. Mas é normal. Imagine que você acabou de abrir o seu comércio. Será que você já vai ter 100, 200, 300, 1000 clientes na porta? Não, é um processo. As pessoas precisam saber que você existe. Depois elas precisam confiar no que você faz, no que você diz ou no que você vende, para depois te comprar. Então, é esse o processo, tá? Você vai postar, as pessoas vão clicar, vão visualizar, mas não vão perguntar nada. E você continua postando. Ali foi a fase da atenção. Aí as pessoas vão começar, além de clicar, visualizar, a perguntar. Você está na fase da retenção. E mesmo que essa pessoa lhe pergunte e não te compre, não tem problema. Isso é bom demais, porque ela está te dando engajamento. Eugênio, as pessoas estão clicando, mas não estão falando. Audiência, as pessoas estão falando, mas não estão comprando. Engajamento, isso é bom. Você está chamando a atenção. Isso é maravilhoso. Faz parte do processo. E aí vem a terceira fase. Essa terceira fase é a conversão. É a fase que o dinheiro começa a cair no bolso. Aí é maravilhoso, né? Então, como é que é o processo? Posta, as pessoas clicam, visualizam, mas não falam nada. Aí você continua postando, as pessoas começam a perguntar, mas ainda não te compram. Agora clicam, visualizam, perguntam, mas não te compram. Está na fase de retenção. Mas continua, você está no caminho, as pessoas estão perguntando. A próxima fase, as pessoas vão te comprar, pode ter certeza disso. Foi assim que eu vendi mais de 600 mil reais em produto físico na minha cidade. Tenho tudo registrado, todas as vendas registradas, para mostrar para cada um de vocês. Tá bom? Vamos para Bom, no próximo tópico agora, a gente vai falar do ponto A ao ponto B. O que é isso? Bom, o ponto A é o estado de dopamina das pessoas. É quando elas estão curtindo foto, curtindo vídeo, assistindo aquele humorista que ela gosta, aquela foto daquela pessoa que ela gosta, da família, está postando, ela está no estado de dopamina. É o ponto A. O que é o ponto B? O ponto B é o anúncio. E, para falar a verdade, ninguém gosta de anúncio. As pessoas gostam de comprar, mas odeiam vendedores. Elas não querem que você fique na porta dela oferecendo. Mas nós encontramos uma maneira de fazer esse caminho do ponto A ao ponto B, ao ponto que a pessoa nos procura. No nosso método, na nossa estratégia, a gente não sai caçando o cliente. A gente abre uma maneira de demonstrar aquilo que a gente faz, que é aquilo que a gente vende, a pessoa se interessa e conversa com a gente. E aí tá tudo certo. Tá? Então, o que é o ponto A? O estado de dopamina. O que é o ponto B? O seu anúncio. Daqui do ponto A ao ponto B tem um caminho aqui que a gente faz para que a pessoa saia daqui e clique no seu anúncio. Como que eu faço isso, gente? Vamos para o próximo tópico. Bom, agora a gente vai falar sobre justamente isso aqui. Ó. Headline, copy, foto, a estrutura perfeita. É a partir daqui que o show começa a acontecer. E você vai entender por quê. Primeiro tópico
é a headline. E é uma headline. Headline nada mais é do que um título atrativo que desperte a atenção da pessoa ou a curiosidade da pessoa para clicar no seu anúncio. É só assim que a gente consegue tirar a pessoa do estado de dopamina dela, daquilo que ela curte, para clicar no nosso anúncio. Porque a headline desperta nela uma curiosidade, uma vontade, uma ação em direção àquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, a gente não coloca aqui vende-se televisão. A gente coloca a Smart TV que todo mundo está querendo, está comprando, a queridinha do comércio. Falta só você. Clica para saber mais. Que TV é essa? E por que as headlines elas funcionam? As headlines elas funcionam porque elas usam gatilhos mentais, tá? Bom, e por que a headline ela funciona? Aqui tem alguns exemplos. Aqui tem alguns exemplos sobre a headline, como você pode ver. Eu nunca vi esse preço antes. Você já viu? Malas maravilhosas para pessoas maravilhosas. Eu acabei também de dar outro exemplo para você. Por exemplo, a Smart TV que todo mundo quer, todo mundo está comprando, só você que não comprou ainda vai perder. Clica aqui. Pum, a pessoa. Por que essas headlines elas funcionam sempre? Mas sempre, não é uma vez. É sempre. Porque todos nós, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um de 9 meses, tenho um de 3 anos e tenho um de 23. Todos eles, inclusive eu, inclusive você, nós fomos pré-codificados com certos sentimentos que não tem como você mudar isso. Todo mundo tem algum grau de curiosidade, todo mundo tem algum grau de medo, todo mundo tem algum grau de escassez. Isso está na gente e sempre estará. E sempre foi assim. Então, o que você vai fazer aqui é mover a pessoa, utilizando esses sentimentos, não é manipular, tá? Muita gente pensa, você vai manipular a pessoa. Não é manipular. Se você tem um produto bom, se você tem um serviço que vai fazer o bem a outra pessoa, que vai agregar valor na vida da pessoa, então você pode fazer isso, está tudo certo, não vejo problema nisso nenhum. Não vejo problema você usar os gatilhos mentais. Todo mundo que faz anúncio, que faz marketing, usa gatilho mental. Beleza? E os principais são escassez, curiosidade e urgência. Tá bom? Então, por isso que a headline funciona. Vamos para o próximo tópico, a copy. O que é uma copy? A copy nada mais é do que um texto interessante sobre o produto ou serviço que você está ofertando. O que as pessoas fazem na maioria? Elas colocam termos técnicos. Tantos volts. Ninguém quer ver manual. As pessoas não querem isso. As pessoas não gostam, ou muitas pessoas não gostam de ler manual, coisas técnicas. Então, a copy, ela é um texto interessante sobre o seu produto ou serviço e desperte desejo na pessoa naquilo que você está ofertando. Eu vou dar um pequeno exemplo sobre uma copy que você poderia utilizar aí. Por exemplo, já imaginou essa Smart TV 65 polegadas na sua sala? Vai ficar perfeito. Ou você prefere no quarto? Ou na área de estar? Tá, não sei, comenta aqui. Ou seja, a copy despertou a imaginação da pessoa e ela começou a visualizar aquela televisão na sala, no quarto dela, se tornou um texto interessante para ler. Claro que vai ter alguns termos técnicos dentro da copy, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal da copy, desse texto interessante, é despertar o desejo na pessoa em querer, pelo menos, conhecer o seu produto ou o seu serviço. Entendeu? Headline copy. O próximo tópico é a foto, né? Foto tem que ser de qualidade. Eu vejo as pessoas portando qualquer tipo de foto. Existe uma coisa, as pessoas compram muito mais pelo visual do que pelo conteúdo. Isso é a verdade. Vamos imaginar que você está paquerando alguém hoje. Vamos imaginar. Você é casado, não está paquerando sua esposa, está paquerando sua namorada, está paquerando... Enfim. E qual é a primeira impressão que fica ali? É
a aparência da pessoa, é o visual. No marketing também é, primeiro o visual, depois o conteúdo. Então, uma foto de qualidade sendo colocada nas suas campanhas, com certeza vai tornar o seu anúncio muito mais atrativo. Então, tem uma headline, que é um título atrativo, tem uma foto de qualidade e tenha a copy, o texto que desperte a atenção das pessoas. Gênio, beleza, cara, mas como é que eu faço essa copy, essa headline, se eu não sei nem criar essas coisas, não tenho nem tempo para isso, cara, minha vida é tão corrida. Não se preocupe, no próximo tópico agora eu vou te mostrar como é que você faz. A gente vai falar justamente agora sobre inteligência artificial e eu vou te mostrar na prática aqui no meu computador como que você vai fazer isso aqui, tá bom? Então, o que que a gente usa para criar as headlines e as copies? ChatGPT. É gratuito, tá? E aí eu vou abrir aqui no meu computador o ChatGPT e vou mostrar para você como é que eu faço. Bom, lá no ChatGPT você vai colocar os prompts. Uma palavra bonita, né? O que que é prompt? Prompt nada mais é do que um texto que vai gerar uma ação da IA em direção ao que você quer. É um comando. Você vai dizer, faça isso assim para mim. Eu quero que você crie isso. Isso é prompt. É um comando que você dá em texto, escrito ali, ou áudio falado, você pode falar também, para que a IA faça o que você deseja que ela faça. Bom, então agora eu vou mostrar para você como é que eu faço isso aqui na prática, tá bom? Você está vendo aí que eu estou na tela do meu computador, eu já estou aqui no meu ChatGPT. O ideal aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso agora, porque eu já usei muitas fotos aqui nas outras aulas que eu estava, e aí eu acho que o meu é gratuito, tá? Não paguei o Plus aqui ainda. E aí eu acho que eu não vou conseguir mandar foto. Mas você vai clicar aqui no mais, e aqui vai aparecer adicionar foto, você vai adicionar foto. Por que que eu uso sempre foto? Porque a foto mostra mais detalhes do produto para que a IA interprete melhor o seu produto ou serviço. Pega o postzinho, clica aqui e coloca dentro. Após você ter colocado a foto, você vai escrever o prompt. Por exemplo, eu vou criar aqui um prompt só para gente. Crie uma headline e uma copy arrasadora. Use gatilhos. Tem que botar os gatilhos, gente. É importante, cara. Use gatilhos. Vamos, você errar assim, nem problema que ele interpreta. Gatilhos de escassez e urgência. Escrevi errado, não tem problema. Isso aqui ele vai interpretar de toda forma. Não se preocupe com esse detalhe. Sobre vou colocar aqui, sobre um celular Samsung 128 GB. Vai, eu coloquei aqui, dei um enter. A partir de agora, a inteligência artificial começa a criar para mim a headline que eu preciso e também uma copy que eu preciso. Então, se você ver aqui, ela já está usando aqui na headline os gatilhos, ó. Últimas unidades do Samsung 129, mas 128. Quem chegar primeiro leva. Pronto, isso aqui é uma headline. Ó, olha os gatilhos. Últimas unidades. Escassez. Quem chegar primeiro leva. Tem um gatilho aí de perda. Ninguém quer perder uma oportunidade, ninguém quer perder aquela promoção, ninguém, entendeu? Aqui é uma headline, é o título. E a copy, ele fez o quê? Imagina ter a velocidade e espaço de sobra tecnologia Samsung na palma da sua mão. Hoje o Samsung 128 GB está saindo hoje por um preço impossível de ignorar. Mas atenção, o estoque está derretendo. Se você perder agora, talvez não tenha outra chance. Promoção válida somente até acabar as unidades. Aí ele coloca alguns técnicos aqui, né? Alta performance, memória gigante, design moderno. Veja que a cópia ela não é algo de assim, ele tem 128 GB, 4 de RAM, ele é preto, ele é branco, quadrado. Ele não tem isso. A cópia não é sobre o manual técnico do produto ou serviço. Ele é sobre o produto, mas de uma maneira interessante, que desperta a pessoa uma vontade de, pelo menos, conhecer aquilo que você está fazendo. Bom, eu acabei de mostrar para você. Tem um Gemini aqui, mas eu não vou aprofundar aqui o Gemini, tá? Em outra aula, a gente pode conversar sobre isso. Mas eu uso o Gemini para editar fotos, né? Lá você pode colocar um texto para ele criar, por exemplo, um produto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou abrir aqui para a gente. Vamos ver aqui, né? Vai que dá certo.
Eu vou abrir aqui o Gemini, vou abrir o Gemini e vou ver aqui o que acontece aqui. Pronto. O Gemini também é gratuito, você pode pesquisar no Google, tá? E o que acontece aqui? Você escreve algo para ele criar em texto, né? E da mesma forma do ChatGPT, você pode fazer, o Gemini é diferente. O ChatGPT é para criar headline e copy. E a foto de qualidade você vai criar no Gemini, tá certo? Então eu vou colocar aqui para ele um prompt. Lembra o que é prompt? Prompt é o comando, o texto que dá o comando para fazer algo que a gente deseja que ela faça, ok? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui para ela. Crie uma imagem. Crie. Gente, vamos nessa. Crie uma imagem sobre, por exemplo, marketing digital do programa Máquina de Vendas Prime. É uma mentoria. É uma mentoria. E aí você dá um enter. O que vai acontecer aqui? O Gemini vai começar a criar uma imagem sobre aquilo que você descreveu. Tá? Ele vai criar uma imagem. O ideal é que você tivesse uma imagem já do seu produto ou serviço. Se você não tem, você pode usar o Gemini para isso. E aí, em alguns segundos, 60 segundos no máximo, ele começa a criar. E aqui está aqui a minha imagem criada de marketing digital sobre aquilo que eu escrevi. Se eu quiser que eu crie uma imagem de um shampoo, de um celular, uma moça segurando um celular com o nome da minha logomarca, ele faz, entendeu? E tudo isso aqui, gente, é gratuito, não paga nada essas ferramentas, tá bom? Procura no Google Gemini e só revisando. Dentro do ChatGPT, headline copy. Dentro do Gemini, edição de fotos. São as inteligências artificiais que a gente utiliza no momento, tá? O próximo tópico agora a gente vai falar sobre fluxo e pixel. Pô, o que é isso? Fluxo e pixel. Bom, as pessoas postam de qualquer maneira, em qualquer horário do dia, achando que vai conseguir criar uma audiência a qualquer momento. Não é assim. Existem horários específicos, dias estratégicos que você vai postar e você vai ter um melhor resultado. E nós chamamos isso de fluxo. O que é o fluxo? Fluxo nada mais é... Perdão, gente. Estamos ao vivo. Fluxo nada mais é do que o horário em que tem mais pessoas conectadas nas redes sociais. Quais são os melhores horários de fluxo? Café da manhã, almoço e janta. E horário de dormir. É isso mesmo, você ouviu? Café da manhã, almoço, janta e hora de dormir. São os melhores horários para você postar. É o horário de fluxo. Entre 6 e 8 da manhã, entre 11 e 13 da tarde, entre 19 e 22 da noite e 0 hora, tá? Esse horário de fluxo. Agora, por que eu devo postar nesses horários? Eu acabei de dizer que é o momento que tem mais pessoas conectadas. Agora, por que é importante utilizar o fluxo ao seu favor? Aqui de lado, a gente vai vendo um rapaz chamado Pixel. O que é o Pixel? Pixel nada mais é do que o algoritmo, um robozinho do Meta, que está dentro das redes sociais, observando o comportamento humano nas redes sociais. É para isso que ele serve. Agora, aonde é que ele te ajuda? Toda vida que você postar no horário de fluxo, naquele momento que tem mais pessoas conectadas, existe uma onda digital. O Pixel entrega muito mais você para mais pessoas. Ou seja, menos esforço, menos trabalho, mais resultado. Então, toda vida que você postar nesses horários de fluxo, o Pixel, que é o algoritmo do Meta, ele vai entregar para mais pessoas. E o que a gente quer aqui? Construir audiência. Não é verdade? Então, fluxo é o horário onde as pessoas estão mais conectadas. Pixel é o algoritmo que entrega, estuda o comportamento humano, mas que entrega também a audiência dentro do método. Então, se ele identifica que você tem uma certa audiência ali dentro, as pessoas estão se interessando, ele entrega para mais pessoas. Ah, é porque o Meta é bom? Não. É porque a sua audiência é vendida através do Meta para outras empresas. Então, quando você cria uma audiência dentro do Meta, ele começa a entregar você para mais pessoas.
para que você tenha mais audiência, para que ele possa pegar essa audiência e vender para as empresas. Então, é assim que o jogo funciona, entendeu? Portar sempre no horário do fluxo. Gente, tenho que portar nos 4 horários que tem aí? Não, escolha um horário e tenha constância. Não é obrigado. Agora, se você postar em todos os horários, você com certeza vai construir uma audiência muito mais rápida. Se você posta só num horário e a outra pessoa posta em 3, quem é que vai ter mais audiência? Quem posta mais. Quem aparece mais. Quem é mais visto. Entendeu? Mas aí você escolhe. Uma dica. Ao escolher o horário de postagem, mantenha esse horário sempre no período de 7 a 30 dias, sem mudar. E o outro detalhe, constância. Também na quantidade de pôster. Digamos que você venda perfume. Aí você tem 10 tipos de perfume. Aí você posta 3 tipos de perfume por dia. Então, você postou 3 hoje, tem que ser 3 amanhã, 3 depois, 3 depois, 3 depois. Não pode diminuir a quantidade de post. Então, defina a quantidade de foto que você vai postar, defina o horário e mantenha essa constância até crescer a sua audiência. Ok? Bom, então, próximo tópico. Terminamos. A vida que você deseja, o resultado que você deseja, está no conhecimento que você ainda não tem, mas pode ter. E eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Foi muito bom, espero que você tenha gostado da aula, espero que tenha aprendido alguma coisa, eu espero ter gerado algum valor na sua vida. E lembrando sempre que a gente não está cobrando nenhum centavo para você e não pretendo cobrar nada por essa aula. Inclusive, essa aula está sendo gravada para ser transmitida para vocês, que quiserem revisarem, por um certo período, é claro, não vai ser o resto da vida, tá bom? Aqui foi a aula Prime. A partir desse momento agora, a gente vai compartilhar com você a apresentação da nossa proposta, tá bom? No próximo vídeo. Deus te abençoe, tenha um excelente dia e assim, vai para cima, tá? Vai para cima que vai dar certo.